A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para compartilhar com cada um, está em Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do 6 ao 15. Josué era um valente, um guerreiro. Josué era o auxiliar de Moisés, um homem cheio do Espírito, cheio do temor. Não era uma pessoa qualquer, um homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Quem era Josué? Um homem de Deus. Moisés foi usado por Deus para trazer a libertação do povo de Israel que estava escravo no Egito. Lembre-se, 400 anos antes, Deus chamou um homem chamado Abraão e fez um pacto com Abraão e prometeu uma terra e um povo numeroso. E este povo saiu da terra prometida, da terra de bênçãos, da terra que manava leite e mel, de uma vida de paz, e foram habitar no Egito. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Egito, não veja como um país, como existe até hoje o Egito, mas associe imediatamente, quando você lê lá Egito, lembre-se, Egito é um símbolo do mundo, da vida mundana, de uma vida de pecado, da ausência de Deus na vida daquelas pessoas. Portanto, o povo de Israel saiu de Canaã, da terra prometida, para habitar, viver, experienciar as suas vidas numa vida mundana, numa vida de pecado, numa vida de prazeres imediatos, prazer na carne, da satisfação pessoal, ao ponto daquele povo, que era o povo de Deus, tornarem-se escravos. Quando a gente fala escravidão aqui no Brasil, nós não temos nem noção do que é isso. A gente só lembra da época da escola, que os negros foram trazidos para o Brasil como escravos para trabalhar, eram açoitados, passavam fome, necessidades, eram discriminados. A gente só sabe isso, a gente não tem noção do que é uma vida escravidão. O diabo usa laços da vida mundana sem Deus para nos aprisionar. Até mesmo crentes que vêm à igreja todo domingo bater o cartão, vem, bate o cartão como numa empresa e volta embora. Mas a vida aprisionada pelo engano do diabo. Assim era com o povo de Israel, uma mente escrava. Se eu pudesse dar um nome, um título para esta mensagem de hoje, eu daria consciência de rei. Consciência de rei. Nós, como servos de Deus, como igreja viva do Senhor Jesus, precisamos ter uma consciência do reino de Deus, da sua palavra, da sua constituição. Se ele é um reino, ele tem uma lei, ele tem uma constituição. Precisamos ter consciência.
Precisamos mudar as nossas mentes. Há 3 pontos que eu gostaria de abordar com vocês sobre este capítulo. Josué capítulo 5. Está escrito assim, a partir do versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra prometida, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a pobreza, a miséria do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra a Páscoa então. A partir do 10 está escrito assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então Deus aparece a Josué. Veja ali no verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Amados, de início, no verso 6, que fala que o povo de Israel andou por 40 anos pelo deserto. Quando a gente fala a palavra deserto, de imediato, o que vem à sua mente quando a gente fala do deserto? Não é uma terra inóspita, uma terra seca, árida, que não dá para plantar praticamente nada, com pouca água, poucos animais para caçar.
sequidão, uma terra que é preciso lutar muito para construir algo. Essa é a imagem que a gente tem. É a primeira imagem que nós temos. O Brasil não é um país que tem desertos. Eventualmente, um pedaço de terra, lá no Nordeste, você vê aquelas dunas de areia. Quem teve a oportunidade de visitar, você tem uma noção do que seria um deserto. A palavra deserto, como um substantivo, ela é utilizada para indicar bem isso. Uma terra seca, uma terra árida, com pouca vida. Como um adjetivo, a palavra deserto serve também para utilizarmos para dizer quando uma pessoa vive de modo só, solitária, isolada, longe de tudo. Uma pessoa que, puxa, ela vive num deserto, ela vive sozinha, né? Ela está triste, está separada, passando dificuldades. Essa é a imagem de deserto que nós associamos. O povo de Israel, por 40 anos, andou no deserto. Por que 40 anos? Porque 40 anos naquela época era o que vivia uma geração. Hoje, a nossa geração é uma vida em torno de 60 anos, a nossa geração. Na época de Jesus, 40, 45 anos é o que se vivia uma pessoa. Você consegue imaginar isso? Se você hoje está com 50, está com 60, você já, na época de Jesus, você já passou do limite de quilometragem na sua vida. Era assim. Portanto, toda uma geração deixou de existir, andando pelo deserto da vida. Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. Por quê? Eles não eram o povo de Deus? Eles não foram libertos do Egito? Lembra que eu disse que o Egito significa mundo? Uma vida mundana. Vida mundana são atitudes, comportamentos que nós temos que não agradam a Deus. Eu não estou falando de cortar cabelo, de raspar a perna, de usar saia, calça. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo de uma vida, atitudes, palavras, pensamentos que não agradam o Deus vivo. Uma mentalidade escrava. Por 40 anos eles caminharam assim. E olha que interessante. Deus, quando fez o pacto com Abraão, Deus mandou Abraão circuncidar todos os homens da sua casa. E assim, como um sinal da aliança com Deus para o povo de Israel, todo homem era circuncidado. Por que será que quando saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa, foram circuncidados, e depois por 40 anos, andando pelo deserto, olha o que diz a palavra. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porque, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Quem é o nosso caminho hoje? Jesus. A nossa circuncisão não é mais a circuncisão da carne, do corpo, mas a circuncisão de nossos corações, voltados ao temor do Senhor. A Bíblia não diz por que eles não fizeram a circuncisão. Por que eles não cumpriram a palavra de Deus? Por que eles
estavam em desobediência. Ele era para ter sido circuncidado, mas no caminho não foram circuncidados. Eles não estavam em aliança. Um dos motivos, porque eles tinham uma mentalidade escrava. E a mentalidade do escravo qual é? Hoje eu preciso comer, beber e se vestir. O resto não me interessa. Por isso as pessoas estão correndo atrás da bênção, de igreja em igreja, de campanha em campanha, correndo atrás da bênção. Mentalidade escrava. Porque lá em Efésios, no primeiro capítulo, está escrito na palavra de Deus que em Cristo Jesus nós temos toda sorte de bênçãos, todo tipo de bênçãos nas regiões celestiais. Glória a Deus. Portanto, o comer, o beber e o vestir é Deus quem nos dá. Eu não preciso correr no meu trabalho no dia a dia, suando, para comer, para beber, para vestir, porque é promessa do meu Pai que Ele vai me dar. Portanto, eu vou buscar em Deus outras bênçãos nas regiões celestiais que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para a minha igreja. Quem estava aqui ontem à noite ouviu o que eu disse. Através da vida de oração, a oração tem o poder de mover o reino celestial e materializar no nosso mundo físico. Se eu preciso de um carro, se eu preciso de uma ferramenta, qualquer coisa que eu preciso, eu oro a Deus. Senhor, nas regiões celestiais, aquilo que eu necessito, ele se materializa e aparece no mundo físico, acontece no mundo físico, se realiza na minha vida. Andava Josué com o povo de Israel por 40 anos no deserto. Quantas vezes você vem na igreja, culto após culto, estudo bíblico após estudo bíblico, reunião de oração, você compreende agora porque nós pregamos, ensinamos o princípio da renovação das mentes na integração? É um princípio bíblico que você precisa guardar no seu coração. Renove a sua mente com a palavra do Deus vivo. Nova maneira de pensar, nova maneira de agir, não segundo o mundo, os costumes, mas um novo reino, uma nova constituição de um reino celestial. Precisamos todos nós também, além de renovar a nossa mente, sermos ministrados sobre o perdão. Receber o perdão de Deus, perdoarmos as nós mesmos, perdoarmos as outras pessoas. É um princípio. Precisamos nos reunir como um grupo familiar. Precisamos nos sentir amados dentro desse grupo familiar. Precisamos sermos pastoreados, porque nós caminhamos numa terra de dificuldades, lutas, todos nós teremos, mas nós temos a promessa de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus tem o melhor. Às vezes, amado, você pode estar passando por um deserto,
tua vida pode estar realmente no deserto. Mas o deserto, se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que existe alguns arbustos, existe alguns animais no deserto, existe um pouco de água. O deserto é lugar para ser forjado, é um lugar para ser experimentado. Por isso, o primeiro ponto que eu estou abordando com vocês, o deserto não é para os fracos. O deserto não é para os fracos, pois os fracos sucumbem, caem, eles desistem, eles morrem no deserto. Uma geração inteira passa, é destruída. Ele vem num culto e desiste. Ele vem numa reunião de integração e morre ali. O deserto é para sermos treinados como valentes do Senhor. Existe. No deserto, nós aprendemos a nos relacionarmos com o Pai. Relacionamento com o Pai. Nós aprendemos sobre batalha espiritual e libertação. Quando nos desvencilhamos daquela mentalidade escrava, atrasada, retrógrada, que nos tenta levar de volta para o mundo. Desistir. Quantas pessoas desistem de lutar? Por isso, batalha espiritual, libertação é um princípio. Assim como Deus foi com Josué, Deus será conosco cada dia mais. No versículo 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deus removeu a miséria do Egito. Deus removeu a pobreza do Egito da vida daquelas pessoas. E aquele lugar se chamou Gilgal. Você sabe o que significa a palavra Gilgal? Quando você lê na Bíblia Gilgal, Gilgal significa círculo de pedras. Eles faziam um círculo de pedras, levantavam uma coluna de pedras e ali tornava-se um altar ao Deus vivo. Portanto, aquele lugar no deserto, eles levantaram um altar a Deus. E altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de santificação. Olha esta música que nós cantamos. Venha, Senhor, o teu reino, né? Nesta terra em nossas vidas. É um lugar de santificação. Este lugar onde eu estou é um altar. É um lugar da presença santa do Deus vivo. Pois então, o segundo ponto, a aliança com Deus. Quando Israel saiu do Egito, eles celebraram a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue da nova aliança. Aliança de sangue. Aliança poderosa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos tirou do Egito, do mundo, nos resgatou, nos restaurou para uma nova vida. Estamos debaixo de uma autoridade espiritual, um fluxo de autoridade que vem de Deus para os homens. O verso 10, 12 diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram uma Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte, pães asmos, cereais, tostados, comeram no mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Deus sustentou o povo de Israel.
Quando você lê Israel na Bíblia, pense de imediato: Israel é um símbolo da igreja. Portanto, Deus sustentou a igreja por toda a trajetória. Se você está vivendo num deserto, saiba que é Deus que está sustentando a tua vida. E Ele vai te dar mais. Só que, na hora que Ele der as condições de você mesmo trabalhar para ter as coisas, as bênçãos materiais, o maná vai ser só. Porque é necessário que você mesmo caminhe por si próprio. E você não precisa mais ficar dependendo da oração dos outros. Porque a partir de agora é a tua experiência com Deus, o teu relacionamento com Deus. Porque você vai aprender a confiar em Deus como Pai, como provedor para a tua vida. Amém, igreja? Eles comeram do fruto da terra. O amor de Deus tem um melhor reservado na sua vida. Naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã, da terra prometida. Comeram do melhor. Por isso, você precisa do batismo em sua vida. Assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, eles foram batizados na água. A nuvem de glória estava durante o dia em cima deles. Foram batizados nas nuvens. À noite era a coluna de fogo que os levaram no deserto. Foram batizados no fogo. E existe ainda um outro batismo, o de sacrifício. E o deserto é assim. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Deus está preparando a nossa nação para um novo tempo de prosperidade. Vocês estão vendo, dia após dia, a bênção de Deus sobre a nação brasileira. Deus está derramando as bênçãos sobre o Brasil. A Europa está em crise como nunca tiveram. A África está ainda vivendo um período de miséria. Até mesmo os Estados Unidos, que é a nação mais rica, mais poderosa da terra, está passando dificuldades. Vocês estão vendo nos jornais brasileiros voltando embora dos Estados Unidos, voltando do Japão, porque é a crise. Deus, à medida que a igreja avança na nossa nação, cada vez mais o Evangelho sendo pregado, almas sendo conquistadas para o Senhor Jesus, Deus abençoa a nação brasileira. Amém, igreja? Nós oramos por um tempo de avivamento cada vez mais presente. O avivamento é como onda, uma onda atrás da outra, períodos, tempos de avivamento, numa cidade, num estado, numa igreja, ondas, mas de repente, com Deus é assim, de repente, virá um tsunami, varrendo esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, todas as cidades, todas as igrejas, o poder do Espírito Santo, transformando a nossa nação. Glória a Deus. E por fim, terceiro e último ponto, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não, sou príncipe do exército do Senhor. Josué se prostrou e o adorou. Os anjos não aceitavam a adoração. Que anjo é esse que a Bíblia
ao ponto de Josué se prostrar diante dele. Às vezes a gente lê e isso passa batido e você não presta atenção. Jamais um anjo aceitaria a adoração de um homem se prostrar. Quando os servos de Deus se prostraram diante dos anjos, o anjo fala: não, eu sou conservo teu, não faça isso, né? Adore somente a Deus, se prostre somente diante de Deus. Esse, certamente, o príncipe, o amado das nações, aquele que vem para governar. Lembra do encontro de Moisés no deserto? Deus apareceu como um fogo consumidor. E o que Deus disse para Moisés? Tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E olha o que está escrito aqui: a tamanha presença de Deus diante de Josué. Ali no versículo 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. É santo. É santo. O anjo do Senhor apareceu a Josué. A presença de Deus neste lugar torna este altar um lugar santo. Um lugar santo. Por isso nós invocamos o nome de Jesus neste lugar. Por isso nós estamos aqui semana após semana, ensinando os princípios da palavra de Deus. Estamos recebendo pessoas que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus, ensinando princípios para caminhar, para buscar a face de Deus, para caminhar. Lutas todos nós teremos, faz parte da vida, mas a vitória vem do Deus. Da história um grande dia, venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração amor. Dia feliz, tão feliz, minha história é linda. Minha história é linda. Confiando em teu amor, me achego a ti, pois livre sou. Tu és meu Cristo e eu sou teu. Yeah. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Darei, Jesus